A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, queridos? Hoje nós chegamos ao momento do nosso a sós com Deus, em que nós vamos apresentar diante de Deus os nossos pedidos pessoais. Nós aprendemos nos vídeos anteriores a nos achegarmos diante de Deus, a buscar e a nos derramar na presença dEle, a nos consagrar a Ele em adoração, em santidade. E agora é o momento de nós fazermos os nossos pedidos pessoais. E eu quero começar lendo um versículo para vocês que está em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10, que diz assim: Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Interessante, né? Esse versículo nos deixa claro que nós podemos e devemos apresentar as nossas necessidades, os nossos pedidos pessoais diante de Deus, e Deus está pronto a atender a nossa petição. Se você leu o capítulo todo de 1 Crônicas, você vai ver que o texto em si trata de uma genealogia. E dentro daquela lista de quem gerou quem é filho de quem, Deus como que abre um parêntese para falar de Jabes, esse homem que é chamado aqui de mais ilustre do que seus irmãos. E somente para dizer que ele apresentou os seus pedidos diante de Deus e que Deus lhe concedeu o que havia pedido. Isso nos dá a certeza, querida, que nós podemos apresentar diante de Deus as nossas petições e Ele vai nos ouvir. Aí você fala para mim, então já que é bíblico, já que eu posso e devo apresentar diante de Deus as minhas petições, por que eu já não fiz isso antes? Por que primeiro nós começamos pela palavra, depois a oração de louvor, de adoração? E eu vou te dar pelo menos duas razões para isso. Primeiro, quando você chega diante de Deus e você primeiro mostra que você quer ouvir o que Ele tem a te dizer através da leitura da palavra, da meditação na palavra, você o louva, você o adora, você estabelece um senso de presença de Deus. Você tem consciência da presença de Deus. Porque você há de concordar comigo que nós sabemos que Deus está presente nas nossas vidas o tempo todo. Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas não é o tempo todo que a gente tem essa consciência. Muitas vezes, por causa da nossa condição falha humana, nós esquecemos dessa presença. E quando você se volta para Deus, você tem a consciência da presença dele. E isso gera fé, ousadia, intrepidez, coragem para você chegar diante dele com os seus pedidos, com as suas necessidades. E, em segundo lugar, é importante nós nos achegarmos diante de Deus primeiro pela oração, pelo louvor, pela adoração, para mostrarmos a Ele qual é a nossa prioridade. A nossa prioridade, embora nós tenhamos os nossos alvos pessoais, a nossa prioridade é Ele. Em primeiro lugar, Deus está. Primeiro eu quero ouvi-lo, saber o que Ele tem a me dizer. Primeiro eu quero adorá-lo. Depois eu apresento as minhas necessidades, os meus desejos. E isso faz toda a diferença. Porque quando nós chegamos diante de Deus e já começamos a orar e falar o que nós queremos, que nós precisamos, que nós pedimos, nós temos a sensação de estarmos num monólogo. Parece que só nós estamos falando e a gente nem tem certeza se Deus está mesmo interessado em nos ouvir quando nós chegamos só com pedido e falando. Você há de concordar comigo que não é muito agradável ficar falando sozinho. Mas se você já estabeleceu esse senso de presença, você vai estar conversando com o seu Pai, com o seu amado. E há uma conexão, uma sensação, um sentimento de que Ele está ali. E isso faz toda a diferença. Talvez seja por isso, minha irmã, meu irmão, que você, quando vai orar, você fala assim: eu não consigo orar 1 hora. Eu falo tudo que eu tinha para falar e olho no relógio e passaram só 5 minutos. É porque só você falou. Se você tiver esse momento de diálogo, de troca com o Senhor, pode ter certeza, você nem vai ver o tempo passar. Vá por mim, funciona. E uma outra razão porque nós não chegamos diretamente com os nossos pedidos é porque o próprio Senhor Jesus nos ensinou assim. Vamos dar uma olhadinha lá em Mateus,
no capítulo 6, do versículo 9 ao 13. Mateus 6, de 9 a 13, é a oração do Pai Nosso. É quando os discípulos pedem para Jesus ensiná-los a orar, e Jesus os ensina, dando esse modelo. Vamos ler? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, nesse esboço de oração, nessa orientação de Jesus, ele nos mostra começar primeiro confessando a nossa comunhão e a nossa intimidade com Deus, chamando-o de Pai Nosso. Quando você fala para Deus, Pai Nosso, você está admitindo que você reconhece o poder dele de transformar você em filha de Deus, em filho de Deus. E aí isso pode nos trazer à memória o sacrifício de Jesus, que nos redimiu, que nos trouxe salvação e que nos garantiu o poder de sermos feitos filhos de Deus. E depois ele diz: santificado seja o vosso nome. E aqui ele nos leva para o louvor, para a adoração. Porque quando você vai santificar, quando você vai exaltar, declarar a santidade do nome de Deus, e você lembra da quantidade de nomes redentivos de Deus, que é o Senhor que sara, o Senhor que nos dá vitória, o Senhor que nos liberta, o Senhor nossa salvação, o sol da justiça, o pão vivo que desceu do céu, você vai adorar e você vai se achegar a Ele, e isso vai aquecendo o nosso coração. E depois, seguindo ainda esse modelo de Jesus, antes de chegar nas petições pessoais, ele fala: olha, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Quando eu oro para que venha o reino de Deus, é uma maneira também de eu estar intercedendo pela obra missionária, o desejar, porque essa é a maneira da vontade de Deus ser feita na terra, assim como ela é feita no céu. E só então ele nos ensina a buscar as nossas necessidades pessoais. Quando ele diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E quando a gente coloca diante de Deus as nossas petições, os nossos pedidos pessoais, o nosso coração já está inflamado pela presença dele. Isso faz toda a diferença. Eu quero, queridos, encorajar vocês a ter a sua lista de pedidos pessoais, de necessidades. Sabe aquela lista que você fez no final do ano passado? Os seus alvos Shekinah, aqueles que você apresentou diante de Deus durante a semana Shekinah. Ou se você não fez, se você não participou, mas você tem alvos, você estabeleceu metas para o ano seguinte. Então, anota isso, deixa isso bem visível numa lista, para que você possa estar colocando diante de Deus todos os dias. E não é errado você orar todos os dias pela mesma coisa. Sabe por que eu estou dizendo isso? Aqui mesmo em Mateus, no capítulo 7, os versículos 7 e o 8 dizem assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Se Deus está mandando a gente pedir, buscar e bater, ora, essas palavras, esses verbos, eles dão a ideia de repetição, não é verdade? Você já viu alguém bater na porta assim, chega lá e bate uma única vez e pronto, está resolvido? Não, no mínimo a gente bate umas 3 vezes ou mais, não é? Com Deus é assim, e Ele nos dá essa liberdade. Jesus nos manda, inclusive se você olhar no texto aí de Mateus 7, você vai ver que esses verbos estão no imperativo. Ele nos ordena a fazer isso. Então, nós estamos pedindo algo que é legítimo e que está em concordância com a vontade de Deus. Se você não tem a sua lista, eu quero te encorajar a fazê-la. Relacione as suas necessidades, coloque pedidos espirituais, como
crescimento na palavra de Deus, crescimento em revelação, crescimento ministerial, ousadia para pregar, para falar de Jesus, para testemunhar dos feitos de Deus na sua vida, aumento da sua fé, coisas que você sabe que o Espírito Santo pode te dar, dons espirituais. Mas coloca também alvos naturais, como às vezes um curso que você quer saber, ou quer fazer, ou o pagamento de uma dívida, aquisição da sua casa própria, ou o seu negócio, coisas pessoais, aquilo que você tem como necessidade, como urgência. Coloque diante de Deus e tenha a certeza de que o Senhor vai te abençoar. Uma razão clara para nós fazermos isso é que na medida que Deus vai respondendo, a gente tem mais ânimo e alegria, até mesmo para testemunhar da fidelidade dele. E depois, isso vai nos ajudar também a sermos perseverantes. A perseverança é que gera experiência. Quando nós perseveramos, nós ouvimos e recebemos a resposta de Deus. E eu quero finalizar esse momento dizendo para você o seguinte: a oração, ela tem, como muitos de vocês já devem saber, ela tem 3 níveis ou 3 classes de pessoas que são objeto da nossa oração. Em primeiro lugar, Deus, através do louvor, da adoração, da ação de graças. Nós mesmos, que é através dos nossos pedidos pessoais. E os outros, que tratamos nessas orações pelos outros, nós tratamos da intercessão. Aliás, intercessão é o próximo ponto do nosso relógio a sós com Deus. E nos próximos vídeos nós vamos estar tratando sobre a intercessão, sobre orar pelos outros. Não perca, vai ser bênção na sua vida. Deus abençoou a vida de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. Então, fique conosco para ouvirmos no próximo vídeo. E que até lá você continue praticando aquilo que você já aprendeu. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.